Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025. Eu vou analisar um sinistro hoje, uma situação, uma reclamação promovida por um cliente, uma situação de um erro em uma obra de engenharia. Tá? Eu vou analisar os custos de defesa, os valores que ocorreria em caso de condenação judicial. Vou fazer uma análise de jurisprudência. Tá? Nessa jurisprudência estão contidos todos os valores e todos os parâmetros utilizados para análise desses valores. Tá? Eu vou, ainda que não seja um cálculo de liquidação, de sentença, uma coisa detalhada, minuciosa, é um cálculo bem verídico, bem razoável, bem realístico, tá? E por isso que eu pego a minha análise e faço a análise da sentença, ou da sentença ou do acórdão do Tribunal de Justiça. Para quê? Para que a gente possa realmente ver que aquilo acontece. É isso que eu quero mostrar. Eu quero a sua conscientização. Então, você que é engenheiro ou ainda um profissional de qualquer outra área, mas aqui a análise é de engenharia, e a gente vai ver o que aconteceu nessa situação. Perdão. Aqui. Então, olha só. O que aconteceu? É um processo, tá, em que dois engenheiros foram contratados para fazer uma casa de alto padrão no condomínio, com estilo arquitetônico definido. Teve uma arquiteta, depois os engenheiros fizeram os cálculos, tá? E a laje de uma área de 166 metros quadrados, a laje de uma área que ia ficar em cima da cozinha, mais as escadas e outros detalhes, ela ficou com trincas e rachaduras. A laje chegou a envergar para baixo, porque a quantidade de concreto que foi jogada em cima da laje foi superior à própria estrutura da laje. Então, que ela aguentaria. Então, dá para ver que houve aí um erro de cálculo, um erro de execução, que seja, mas na responsabilidade dos engenheiros. Tá? Então, o advogado ele entrou com o processo, ele pediu danos morais, danos materiais, e ele calculou em 157 mil. Depois ele fez uma emenda, aumentou para 162, alguma coisa. O que acontece? O advogado, lá no início do processo, ele não tem noção de quanto que realmente vai ser o prejuízo ali daquela situação. Tá? Então, esse advogado específico ele foi muito cauteloso, foi muito inteligente, que ele colocou os valores dos danos materiais, apesar de ter feito cálculos e feito uma série de premissas, ele colocou para fins estimativos. Entendeu? Então vocês vão ver que a sentença ela foge um pouquinho não, bastante, ela foge do que foi pedido. Geralmente isso não pode acontecer, mas esse advogado, ele não tinha, como naquela fase, não se tinha ainda compreensão do que aconteceria no processo, ele colocou esse cuidado, valores estimativos. E com esse cuidado, vocês vão ver que a situação mudou de figura, desses 157 mil reais. Mas quando a defesa, quando os engenheiros, e aí eu estou fazendo o seguro de responsabilidade civil profissional, quem deveria ter esse seguro? Os engenheiros. Então, quando os engenheiros receberam aquele processo pela primeira vez, na petição inicial, é na petição inicial que tem o valor da causa. Eles receberam um processo, um conhecimento de uma reclamação de um cliente aí de 157 mil reais. Tá bom? Aí a defesa vai cobrar seus honorários, calculados sobre 157, geralmente não é tabelado, mas cada profissional, cada advogado pode colocar o valor que quiser, o que o mercado aceitar, de acordo aí, mas 20% é um critério bastante razoável para a gente ter um valor médio aí de prática no mercado, para a gente ter alguma noção, tá? Enfim, para a gente basear nosso cálculo. Eu não sei quanto o advogado cobrou, eu não tenho acesso a isso, mas a gente precisa saber para poder avaliar o nosso risco. Tá? Então, 20% do valor da causa, 31 mil reais. Perícia. Teve perícia, uma perícia minuciosa, brilhante. Eu estimo aí em 10 salários mínimos. Tá? Apesar de que, nesse caso, eu acho que a perícia ficou bem mais baixa. Acho que ela ficou em torno de 5 mil. Tá? É só um parêntese aí. Mas é necessário um assistente técnico.
Na verdade, aqui os advogados da defesa, eles, no trabalho deles, no caso concreto que eu vou analisar em seguida, eles pediram que seja realizada uma nova perícia, não foi autorizado, e tiveram assistente técnico. Então, assim, grosso modo, tá? Esses valores aqui são bastante plausíveis, tá? Ainda que o perito, nesse caso, tenha cobrado um pouco mais, um pouco menos, mas vamos que vamos. Então, R$64 mil. Vamos colocar isso aí de base, tá? Até porque o valor da causa veio baixo, depois vocês vão ver com a decisão, tá? Então vamos lá, R$64 mil, um valor estimativo com defesa. Se essa pessoa reclamou também no conselho de classe, com a engenharia, no CREA, se a pessoa for no CREA, e geralmente vai. Quando acontece um problema com o cliente atira para todo lado. Se ele pudesse atirar para o lado pro penal também, ele vai. Tá? Porque ele está indignado, se for uma coisa que envolva a integridade física dele, se for alguma coisa que... E quando eu falo integridade física, eu estou falando do bolso também, né? No caso aqui, engenharia, perda financeira e tal. Vamos lá. Então, geralmente, ele vai no conselho de classe. Vai contratar um advogado especialista, no caso aí um advogado especialista, provavelmente um engenheiro, que também tem a formação de engenheiro, ou que tenha bastante conhecimento na parte de engenharia, tem a fase de sindicância no CREA e tem a fase de processo administrativo ético-disciplinar. Então, estimando aí por baixo, tá? Por baixo, provavelmente seriam valores bem mais elevados, 10 mil na sindicância, mais 15 mil no processo ético-disciplinar, R$25 mil na defesa administrativa. Somando, então, o total da defesa civil, incluindo o honorário de advogado, a perícia. A perícia, eu boto como defesa, vocês até me desculpem em relação a isso, mas é porque é ali que a gente calcula aí o cálculo com a defesa, junto com o assistente técnico. A perícia, na verdade, não é defesa, né? Agora que eu estou até me conscientizando disso. Mas faz parte de uma despesa que normal num processo contra um engenheiro, contra um médico, contra, enfim, uma enfermaria, um enfermeiro. Então, esses valores aí sempre vai ter uma perícia. Tá? E aí, como eu analiso a perícia e o assistente técnico, eu boto tudo junto. Defesa administrativa, R$25 mil. Então, 64 mil mais 25 mil reais, 89 mil reais, quase 90 mil reais, com defesa. Isso aqui, gente, eu gosto de falar que é só para provar que não errou. Só para se defender. Se você ganhar o processo, isso você terá gasto. Isso é a base. Tá? Se você ganhar o processo, isso aí você terá gasto. Que faz parte da defesa. Por isso que eu boto a perícia judicial aí. Porque você vai pagar o advogado, vai pagar o perito, vai pagar o seu assistente técnico e vai fazer a defesa administrativa. Então isso aí é base. Isso aí você vai ter que pagar, vai ter isso de prejuízo, mesmo que ganhe processo. Mas eu não posso depois cobrar o cara que me processou, porque se eu ganhar, é porque ele me processou, ele não tinha direito. Não pode, porque a pessoa tem direito de petição, a pessoa tem constitucional, isso tem direito de ir à justiça para fazer amparar os seus direitos. É direito porque ampara direito, ela tem toda essa legitimidade. E outra coisa que se diz é que a defesa é facultativa, mas aí você também não vai deixar de fazer defesa, né? Meio que dá tiro na cabeça. Então, vamos lá. Vamos para frente, tem que gastar com a defesa, tem que fazer defesa e tem que ser uma boa defesa. Tá? Lembrando que o seguro cobre os custos de defesa, viu? Seguro de responsabilidade civil profissional cobre os custos com a defesa, dentro de alguns parâmetros e tal. E a seguradora, inclusive, gosta, ela faz questão de sentar junto com o seu advogado e orientar na defesa. Porque às vezes, não desmerecendo o advogado, com todo respeito, não é isso, não é para ensinar o advogado, mas é porque a seguradora ela tem experiências de sinistro todos os dias, e às vezes ela consegue, conversando com o advogado,
ter um andamento melhor de acordo com o sentido que ela entenda. De qualquer forma, quem vai pagar é ela, não é? Então vamos deixar ela participar. Sempre assim. Tá? Participe à vontade. E principalmente, ela tem que ser avisada, a seguradora tem que ser avisada desde o primeiro e-mail reclamando. O cliente mandou um e-mail, não estou satisfeito. Será que isso aqui está certo? Avisa a seguradora. Você tem que fazer as notificações e você tem que avisar a seguradora tudo. Por mais singelo que seja, tudo você tem que avisar. Quem te mandou e-mail, você avisa a seguradora. Você me avisa que eu aviso a seguradora. A gente vai junto. Então, o corretor de seguro de responsabilidade civil é parceiro com o cliente. E outra coisa, a seguradora é um casamento que você vai fazer com a seguradora. Você só pode fazer aquilo, profissionalmente, só aquilo que você colocou na análise de risco. Então, quando você fez a análise de risco, a seguradora te perguntou, o que você faz no seu trabalho? Aí você fala, faço isso, isso e aquilo. Aí o que acontece? A pessoa me liga, ô Pedro, se eu fizer isso, meu seguro cobre? Eu vou te dizer qual é a minha resposta, eu não sei. Ainda que eu saiba, eu vou dizer que eu não sei. Por quê? Isso aí não é a capacidade do corretor fazer. O que o corretor tem que fazer? Ele tem que mandar isso para subscrição. Eu vou perguntar, cliente, você está fazendo isso? Estou. Tá bom, então vamos comunicar a seguradora. Aí eu faço um endosso, que é uma alteração na sua pólice, e mando para a seguradora. Olha, o cliente tal quer fazer uma modificação na sua pólice e quer incluir tal atividade. E a seguradora, através da subscrição, vai analisar o risco e responder. Entendeu? O que não pode é o corretor achar que cobre, dizer que cobre, aí é um problema sério. Você vai ficar com informação errada e o corretor vai cometer um erro profissional, porque você vai estar te dando uma informação errada. Então tem coisas que o corretor que sabe. Por exemplo, aqui o corretor ele não é vinculado, o corretor de seguros não é vinculado a nenhuma seguradora. Eu vou aqui direcionar para a melhor opção que o mercado oferece. Então eu tenho 10 seguradoras. Qual a melhor para aquele cliente? E a gente tem sempre que considerar o seguinte, não existe seguro perfeito. Eu vou ter uma seguradora que cobre uma coisa, mas não cobre outra. E eu vou ter uma outra que cobre outra, mas não cobre uma coisa. Você está entendendo? Então a gente tem que buscar a melhor cobertura. Muito dificilmente vai estar tudo coberto. Tá? Muito dificilmente. Então a gente tem que optar e aí fazer uma gestão de risco. Eu vou falar, olha, para esse seu caso aqui, essa seguradora é melhor. Mas aí você vai ter que deixar de fazer essa atividade aqui. Esse detalhe da sua profissão, isso aqui você tira. Ah, não quero tirar. Tudo bem, você vai reter esse risco. Ou então a gente vai para outra seguradora, mas aí vai ter um outro defeito não é defeito, uma outra cobertura que não vai cobrir e você vai analisar esse risco aí desse detalhe. Talvez você faça a retenção ou queira ir para uma terceira, enfim. A brincadeira é essa. Bem-vindo ao jogo, porque não existe o seguro perfeito. Tá? Existe o melhor seguro para o cliente desde que ele esteja consciente dos riscos que estão cobertos e que não estão. E o corretor, ele não tem capacidade de avaliar tudo de todas as profissões se está ou não coberto. Isso é atividade da subscrição. O que é a subscrição? É a equipe técnica da seguradora, especialista na área que você está buscando, tem uma equipe de trabalho na seguradora que só faz isso, análise de engenharia, só para fazer análise de engenharia, uma equipe. E aí eles analisam, essa atividade aqui tem risco. Na advocacia, essa atividade, por exemplo, direito tributário tem um risco, direito trabalhista tem outro, completamente diferente. Entendeu? Cirurgia plástica, a reparadora tem um risco, a estética tem outro risco completamente diferente. Entendeu? Então, não é fácil, mas o trabalho do corretor ele vai até um determinado ponto. A partir de um determinado momento, a gente tem que mandar para a subscrição, porque senão fica de orelhada. Não pode o corretor falar, eu acho que cobre. Não pode. Tem que mandar para a subscrição.
toda a pergunta do cliente, qual é o corretor é um intermediário entre o cliente e a seguradora. Então, o que o corretor tem que fazer? O corretor sério recebeu um questionamento do segurado, né, do cliente, manda para a seguradora. Seguradora, qual é o posicionamento da seguradora? Cobre. Então, beleza, manda bala. Não cobre, analisa o risco. Tá? Analisa o risco que você está pretendendo fazer. Enfim, vamos conversando sobre isso. Tá? Então, somente com a defesa, R$90 mil. E se o profissional for condenado a pagar 362 mil em um processo que tenha tramitado por 4 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo? Olha para cá, ó. A defesa foi 89 mil. O valor da causa, 157 mil. E eu estou com uma condenação de 362 mil. Vamos lá. O processo começou em setembro de 2021. A obra, no caso concreto, é de 2020. O cara ainda demorou 2 anos para entrar na justiça. Tá? De 2020, aí entrou agosto, mais ou menos, de 2020. Aí em setembro de 2021 entrou na justiça. O processo ainda está tramitando. Teve decisão de segunda instância, o acórdão, né? Decisão dos desembargadores, em dezembro de 2025, ontem, publicada ontem, dia 17 de dezembro. Tá? Na decisão, veja bem, lembra que eu falei que o advogado não tenha conhecimento de como que ia ficar? Ele não tem conhecimento técnico, ele precisava de uma perícia para falar qual era o valor do prejuízo? Pois bem, quando veio essa perícia, é que o juiz começou a compreender, é que as pessoas envolvidas no processo, tanto o autor, quanto o réu, quanto o juízo, é que, através do trabalho do perito, é que conseguiram dimensionar o valor do prejuízo, o valor da situação que estava ocorrendo. E essa condenação veio em 362 mil reais. Foi o resultado da perícia. O perito no laudo escreveu esse valor. O prejuízo aí, 362 mil reais. Tá? Só que o advogado não pediu, brilhantemente ele colocou que os danos eram o valor da causa era estimativo. Brilhantemente, foi ótimo. Para ele, né? Assim, a gente tem que ir para um lado para outro, claro. Mas a gente tem que homenagear um bom trabalho feito por uma pessoa. Também o lado do pericial, preciso, espetacular, discriminou todos os pontos. 362 mil reais. Só que ele colocou juros e correção monetária a partir da sentença, que foi em janeiro de 2024. A partir de janeiro de 2024. Então, de janeiro de 2024, estamos em dezembro de 2025, então 12 meses em 2024 e 12 meses em 2025, 24 meses. Apesar de nós termos 52 meses de tramitação, juros e correção monetária são contabilizados em 24 meses. Usando a tabela da atualização monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela tem uma tabela prática, você vai na internet, ela tem os índices que você multiplica, você primeiro divide e depois multiplica, pega o valor, divide por um índice e multiplica por outro. É só escrever na internet, tabela prática TJSP. Vai vir a tabela de atualização monetária deles, tá? Os 362 mil reais, pela atualização monetária, se tornam 395 mil reais, perfeito? Então, o valor atualizado é 395 e sobre esse valor de 395 temos que aplicar os juros simples de 1% ao mês durante 24 meses. Portanto, 24%, isso dá um juros de juros 94 mil reais. Veja bem, se você tem seguro de responsabilidade de 100 mil, mal paga os juros. Tá? Então vamos lá, veja bem, o processo era 157 mil. A condenação 162, com atualização monetária 395, com juros mais 94 mil. Isso nós chegamos a um total de 490 mil reais. Tá? 490 mil reais. Custas judiciais, sempre quem pede paga as custas.
eu calculo aí em 3%, mas sempre dizendo que um índice de 5% é bastante razoável e verídico. R$14.000, 14.700. Sucumbência, ela é sempre de 10 a 20% do valor da condenação e, no caso, ficou fixado uma sucumbência de 12%, R$58.000, tá? Ou seja, nós chegamos a um valor total de R$563.000. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Tá? É um drama, eu sempre falo, é um drama. É um drama para a pessoa que contratou para fazer a casa dela e não deu certo e teve que brigar com o engenheiro. É um drama para o engenheiro que eu tenho que pagar R$536.000. É um drama para todo mundo. Tá? A forma de estabilizar isso é o seguro. A vítima ela perdeu o patrimônio, tá? Aí agora o engenheiro vai perder patrimônio e aí vai voltar para a vítima, ela vai voltar. Se tiver um seguro, ó, fica tudo muito bem. Mantém-se o patrimônio das pessoas. É muito importante o seguro. É a proteção financeira. Tem que ter seguro. Tem um negócio, o pessoal fala assim, eu pago seguro para não usar. Isso está errado, essa concepção está errada. Você usa os seguros todos os dias. É que nem o pneu step do carro. Eu uso o pneu step do meu carro todos os dias. Para qualquer canto que eu vá, eu levo o meu step. Você não leva o seu? Para todo canto que eu vá, eu levo o pneu step no meu carro. Onde eu vou, ele vai comigo. Eu estou usando o meu step. Tá? Para todo canto que eu vou, eu levo meu seguro, ele vai comigo. Eu não fico sem seguro. Seguro do meu carro, seguro profissional, seguro da minha casa. Onde eu for, ele vai comigo, eu estou usando. Se acontecer um erro profissional, se acontecer um acidente de carro, se a casa pegar fogo, tem seguro. Não fique achando que você paga para não usar. Não, você está usando. Então vamos lá. Olha só. Eu estava em R$563.000, já estou achando muito, tá? Somando com a defesa, R$563.000 mais R$89.000, eu estou falando de um prejuízo de R$653.000. R$653.000. É um drama. Imagina você, hoje, receber uma decisão que você tem que pagar esse negócio aí. Claro, você está sabendo, tem um processo, uma reclamação 2022, você está pensando no processo de 157.000, de onde que eu vou tirar 157.000, e aí de repente veio uma sentença que aumentou para 300, nossa senhora, onde é que eu vou tirar 600, já gastei 90.000 com advogado, de onde eu vou tirar 300, já gastei 90 com advogado e no final das contas chega o meu prejuízo, R$653.000. Um processo que ainda não acabou, porque cabe recurso para o STJ ou para o STF. No caso concreto, eu acho que só para o STJ, mas a criatividade e a diligência aí dos advogados, dos outros advogados que trabalham no processo, quem sabe vá para o Supremo também. Aí, meu amigo, demora. Demora. O STJ demora, mas o Supremo também ganha de tudo, porque eles não têm prazo para nada. E aí é juros de 1% ao mês. 1% ao mês. Se o cara tiver dinheiro, ele deposita. Tá? Deposita, em juízo, vai guardando, enfim. Aí é a questão, a análise financeira de cada um. Mas é um prejuízo muito grande, é um drama. Tá? Terminamos aqui. Vamos ver como é que ficou a jurisprudência. Então, é um processo de Votuporanga, São Paulo, tá? Em que uma pessoa entrou um processo contra 2 engenheiros, uma ação declaratória de responsabilidade civil, indenização, danos morais e materiais, tutela antecipada em face do engenheiro 1 e do engenheiro 2, tá? Pela construção de uma casa num condomínio, a casa foi construída em agosto de 2020, contrataram o serviço de engenharia. Olha a casa, uma casa muito bonita. Teve uma parte da laje que deu problema, tá? Que é a construção da casa, uma casa de alto padrão, estilo modernista brasileiro, estilo arquitetônico, movimento modernista brasileiro, uma casa muito bonita, de alto padrão e tal. Vamos lá. Eu não marquei aqui
as questões. A laje, ela cedeu aqui, ela apresentou rachaduras, muitas rachaduras. Teria que fazer uma contenção aí, esses vermelhos aqui são estacas para segurar, só que o estilo modernista brasileiro é o vão livre, o que caracteriza é o vão livre, ou seja, essas colunas aqui deveriam sustentar a laje, tá? Mas não estão aguentando, então vai ter que fazer essa estrutura de escora, na verdade ficou péssimo, então aí o advogado brilhantemente fala da responsabilidade do engenheiro civil, como qualquer outro profissional, o engenheiro civil responde pelos prejuízos que causar. A fala do ART, vamos adiantar. Pede danos morais, pede 30 mil de danos morais e vamos. E deu o valor de causa. Ele pediu 127 mil reais de danos materiais, mas aqui, ó, valor meramente estimativo, tá? Valor meramente estimativo. E pediu danos morais, 30 mil. Então, 127 mil mais 30 mil, 157 mil. Foi o que eu coloquei aqui. Ação civil, 157.938. 157.938. Cadê? R$ 157.938, tá? Então é isso aí, acontece, em setembro de 2022. Acontece todos os dias. Aí depois ele pediu para mudar, errou um cálculo lá, para aumentar de 157 para 164. Aumentou R$7 mil aí. Aí veio a perícia, tá? O processo andou, teve muita coisa, eu pego sempre os pontos principais. Aí a perícia, nessa ação, ela faz uma análise minuciosa do que aconteceu e ela chega aos valores. Cronograma físico-financeiro da infraestrutura. Demolição e reconstrução. Ou seja, vai ter que demolir e vai ter que reconstruir. Tá? E demolir, tirar entulho. Então vamos lá. Mão de obra. Ela analisou 16.800. Olha, eu acho que ficou barato. Eu não sei. Cada a perita foi brilhante, mas eu tive essa impressão. Era uma laje de 166 metros quadrados. Tá? Então não é aquela casa toda, é uma área de 166 metros quadrados. Tá? Então mão de obra ela estimou em 16 mil reais. Mão de obra da demolição, é porque ela dividiu a mão de obra. Isso aqui é só essa mão de obra. Por isso que eu achei barato. Então é 16 mil reais, serviços preliminares. Depois demolição, mão de obra, 10.800. Depois, reforço da fundação, material e mão de obra, 8.600, agora que eu compreendi. Novas colunas, material e mão de obra, 19.300. Laje de concreto, material e mão de obra, aí sim, 172 mil. Proteção, ela explica tudo. É um sistema utilizado na construção civil onde são construídas e introduzidas forças em uma estrutura por meio de um tensionamento de fios, com a finalidade de comprimir as peças e assim eliminar as forças de tração atuantes. Bom, precisa fazer, o engenheiro que sabe disso. Por isso que precisa da perícia e por isso que precisa do assistente técnico. É difícil essas coisas. As informações técnicas são difíceis. Proteção, precisa fazer, custa 58.900. Tá? É enfim, é uma técnica de engenharia aí. Resumo: 286 mil reais. Tá? E aí se calcula o BDI, que são benefícios e despesas indiretas. Todo o cálculo de engenharia, segundo ela me explicou aqui nesse laudo, todo o cálculo de engenharia está sujeito a variações, erros, enfim. Uma sigla que engloba todos os custos adicionais que são incorridos durante a execução. É uma margem de segurança. Tá? 75 mil reais. Aí entra água, luz, transporte, seguro, aluguel de equipamento, outras coisas que você pega o valor da obra
e joga a um índice aí de 26,35%, R$ 75.500. Custo total com BDI, R$ 362.070,12. Olha aqui, ó, R$ 362.070,12. Tá? Então eu estou batendo aqui com a minha decisão. Tá? E isso aí eu não preciso ir muito longe. Foi o que o juiz deu. Tá? A perícia é perfeita, o advogado foi perfeito, tudo. Aí ela apresenta os cálculos, tal. Vamos lá. Ela explica tudo, é bem longa a sentença. Então agora estamos aqui na sentença, tá? Aí ele explica tudo, patati patatá. Decisão. Vamos lá. Olha, a laje de uma área de 166 metros quadrados. B. A passarela de ligação entre duas lajes. C. Colunas colunas diagonais não presentes. Então ele está fazendo uma síntese da perícia. Tá? Quanto ao valor da obra, o laudo deu R$ 362.070,12. Tá? Olha só que interessante. Não obstante o pedido feito na inicial de apenas 127 mil, tá? De material, né? Lembra, danos materiais. Ele pediu 127 mil de danos materiais, mais 30 mil de danos morais e deu um valor de causa de 157 mil. Tá? Então, só de dano material ele pediu 127. Então, pediu apenas 127 mil. O autor considerou tal valor meramente estimativo. Aí foi uma cautela que o advogado teve brilhante, tá? Porque o juiz, ele adstrita o pedido, entendeu? Só que ele fala, o autor não possui conhecimento técnico necessário para aferir qual realmente as providências necessárias para a conservação e término da obra. Tanto é que foi feita uma perícia. Senão, se fosse fácil, não precisava de perícia. Trabalho completo, difícil, técnico, que a perita fez. Tá? Aí ele analisa o dano moral. Não merece prosperar o pedido de condenação em danos morais. Por quê? A chateação de toda essa situação não foge da realidade corriqueira da vida em sociedade, em que todos nós estamos sujeitos a contratempos e a dissabores cotidianos. A anomalia e irregularidade na construção do imóvel são possíveis de reparar e o autor não relatou nos autos qualquer outra consequência grave que pudesse ser já o constrangimento apto a caracterizar um dano moral indenizável. Diferentemente se ela tivesse caído em cima de alguém, machucado alguém. Você está compreendendo? Então, assim, é chato, desagradabilíssimo. Né? Uma situação aqui na justiça, contratar advogado, está desde 2020 com esse problema, hoje já estamos em 2025, final, dezembro, né? quase Natal, Ano Novo, então já vai entrar em 2026. Você está entendendo? Então é chato, é muito chato. 5 anos de cabeça quente, teve que procurar, ele também, o dono da obra, ele procurou outros engenheiros para entender o que estava acontecendo, porque os engenheiros falaram, não, tá torto, mas tá bom. Aí tem que vir outro engenheiro e falar, não, vai cair, vai colapsar. Então, teve toda essa apurrinhação. Porém, isso está dentro do que é, segundo o entendimento do juiz, normal no dia a dia, mero dissabor. Tá bom. Então, o que aconteceu? Foi julgado parcialmente procedente. Parcialmente por quê? Porque ele não deu danos morais. Eles dão os danos materiais. Isso ganhou tudo. Só que o dano material que o autor estava pensando era 127 mil e ele ganhou 362 mil. E o dano moral, que era 30 mil, ele não ganhou nada. Né? Então, assim, na real, claro que isso é dano material, é provado, né? Foi provado pela perícia. Então, foi concretizado ali pela perícia. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. R$ 362.070,12. Condenação
R$362.070,12. R$362.070,12. Indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescido de juro de mora de 1% ao mês a partir de janeiro de 2024, considerando que o valor apurado pelo período foi em dezembro de 2023. Então aqui, ó. Juros e correção monetária a partir de janeiro de 2024. Aí eu peguei os R$362.070,12 e atualizei pela tabela do índice para dezembro de 2025. Tá? Deu R$395.000. Juros. Então, de janeiro de 2024 até hoje, eu não estou dizendo que o processo acabou. O processo ainda pode ter recurso. E aí vai demorar mais e é juros de 1% ao mês. Tá? Faz parte do jogo. Mas agora os engenheiros que foram responsabilizados nesse processo já têm consciência do prejuízo, sabe que está correndo 1% de juros ao mês. Né? Então, nós temos a atualização monetária e eu estou no processo de janeiro de 2024 até dezembro de 2025, que é onde eu estou hoje, nós temos 24 meses. Então, 1% ao mês, 24%. 24% de 395 mil, 94.875. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. 395 mil vezes 1%. Olha, pegando 395 mil e 1% ao mês, sem falar de atualização monetária, esses engenheiros, se recorrerem, vão estar pagando 3.950 por mês de juros todos os meses. Olha o problema. Entendeu? Precisa de seguro, gente. Não dá para ficar sem seguro. Então, chegamos a um total 395 mil, que é o valor atualizado da condenação. Condenação 362, temos 395 mil atualizado, aplicando juros de 94 mil, chegamos a um valor base aqui da condenação de R$ 490.191,41. Você vê um processo, o valor da causa 157 mil, condenação 362, e eu já estou com juros de atualização monetária em 490 mil, tá? Aí a gente vai aplicar em cima do total da condenação atualizado com juros e correção monetária 3% de custas e despesas judiciais. Sempre falo, se eu colocasse 5%, eu era mais realista. Eu estou sendo até muito econômico em colocar 3%, tá? Então, custas judiciais em 3%, aplicado sobre 490 mil, mais 14.705 de custas e despesas processuais. Os profissionais engenheiros que fizeram, que erraram no processo, estão sendo responsabilizados. Veja bem, no caso deles, foi erro de cálculo, foi erro de execução, alguma coisa, mas foi um erro culposo. Não tem dolo, eles não queriam que isso acontecesse. Mas aconteceu, tá aí, aconteceu. Tá? Tem que pagar. Sucumbência. O que é sucumbência? A parte que perde o processo tem que pagar um honorário de sucumbência de 12% de 10% a 20% para o advogado da parte que ganhou o processo. Às vezes tem sucumbência recíproca, aí um paga para um, outro paga para o outro, mas no caso aqui o juiz fixou em 10%, cadê? O juiz fixou em 10% do valor da condenação, porém, eu já sei que o Tribunal de Justiça analisou e aumentou para 12%. Tá? Então, R$ 58.880, R$ 58.822,96. Somando isso, a condenação, com juros e correção monetária, mais as custas judiciais, mais 12% de sucumbência, chegamos a um valor de R$ 563.000,
R$563.720,11. Gente, é muito dinheiro, gente. Assim, eu vi o processo, eu li o contrato, né? Não quis botar aqui, não tem necessidade. Mas eu li o contrato. Eles receberam parcelado isso aí, pagando devagarinho, entendeu? Não receberam de uma bolada só. Agora tá cobrando. Teve um problema, teve um vício, a casa podia cair, podia machucar alguém, matar alguém. Entendeu? Então teve um erro. Culposo, mas teve esse erro. Não dá para negar. Então nós estamos em R$563.720,11. Tá? Só que lembra que você gastou R$90 mil para se defender? Você não vai deixar o processo sem defesa, né? Você participou, você recorreu, você impugnou laudo de perício, você contratou assistente técnico, você está trabalhando, você tem um profissional que está trabalhando, seu advogado também, brilhantemente, com certeza, um advogado experiente dentro da área de engenharia, entendeu? Os processos que eu analiso não tem ninguém que faça um serviço mal feito, não. Todos eu vejo. Inclusive, a pessoa, quando erra, no caso aqui, o engenheiro ou o médico, aquilo lá é culposo, gente. Não tem dolo. Acontece um erro de cálculo, um erro profissional. Estamos sujeitos a erros profissionais todos os dias. Só que os erros têm consequência. E a consequência é financeira. Tá? É refazer, é indenizar, é pagar. Tá? Quando a gente tem criança pequena, a gente fala, pede desculpa pro amiguinho. Só que na vida real, na vida adulta, não existe essa questão de desculpa. Não existe. É indenização. Desculpa não existe. Você pode até pedir desculpa. Desculpa aí, eu errei na laje da sua casa. Tudo bem, mas vamos demolir essa, você paga, tira o entulho e vamos construir outra. Tudo bem. É isso aqui. Se a pessoa não fizer a obrigação dela, vai na justiça para tentar resolver. Né? Depois veio o acórdão. O acórdão vai ser rápido. Olha, as pessoas recorreram, tá? O autor, que é o dono da obra, ele recorreu. Por quê? Porque não ganhou dano moral, por causa disso, por causa daquilo. Os engenheiros, eles alegaram bastante coisas interessantes. Eles pediram nova perícia. Eles não foram contratados apenas para a elaboração de projeto estrutural. Aí tentaram colocar culpa no mestre de obras. O acompanhamento da obra não foi feito pelos engenheiros. Aí tá errado, né? Aí que deu erro. Eles, não sei como é que foi, o que aconteceu, mas eles estavam achando que eles iam assinar um projeto e depois não ia supervisionar a obra. Aí tá errado, tem que estar lá de olho, né? Aí que eles erraram, né? Indicaram o profissional de confiança, falaram, não existe ato ilícito, não há dever. Por que eles têm essa convicção? Não fiz nada de errado. Não fez dolosamente, mas fez ilícito, culposo. A pessoa não quer que aquilo aconteça. É culposo. Entendeu? Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. A culpa existe. Não existe o dolo. Até porque o seguro não cobre atos dolosos. O seguro cobre atos culposos. Nesse caso aí, típico. Eles não queriam que acontecesse isso. Não aconteceu. Tá? O que não pode é a pessoa, a vítima, ficar com prejuízo. Então, ele não deu provimento a nenhum dos recursos. Ele manteve a sentença conforme, vou pular rápido, ele manteve a sentença conforme ela foi prolatada. E deu tudo, a sentença perfeita. Só para não dizer, nega o provimento aos recursos. Só para não dizer que ele não deu nada, não mudou nada na sentença, ele majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 12%. Aumentou aí a sucumbência para 12%,
Então, para dizer que ele não fez nada, ele fez isso aí. Tá? Por quê? Deu trabalho ao outro advogado que ganhou. Então, a sentença foi mantida. Então, com isso, o que eu quero dizer para vocês, né? Que, gente, não dá para ficar sem seguro, não. O seguro cobre tudo isso. Então, o seguro está aí para isso. Eu tenho a sensação de que quando o tribunal faz uma condenação dessa, porque, veja bem, é uma desgraça para todo mundo. É uma desgraça para o dono da obra, que teve um prejuízo terrível. E é uma desgraça para o engenheiro, que teve uma condenação terrível. Então, é uma desgraça. A ruína de um é suportada pela ruína do outro. Entendeu? Houve ruína, houve um atraso de vida, houve uma coisa assim que não desejável por ninguém. E quando o tribunal ele dá uma sentença dessa, eu acho que também eles ficam... eu nunca gostaria de ter sido um juiz na minha vida, mas por causa disso, é uma angústia você condenar uma pessoa num valor desse, né? Prejuízo de 650 mil reais. Então, assim, é difícil, tá? Só que acontece. O que eu acho que alivia um pouco o coração dos julgadores? O que eu acho que eles pensam? Eles pensam assim: tomara que esse cara tenha seguro. Se não tem porque não quer. Porque está aí à disposição das pessoas contratar seguro. Eu estou aqui gravando vídeo, eu faço divulgação, eu abordo as pessoas, eu gasto dinheiro, eu invisto nisso para divulgar essa situação para as pessoas, para que você contrate um seguro. Então eu tenho asseguradoras, faz anúncio no jornal, patrocina time de futebol, patrocina a Libertadores da América, e faz panfletos para todo lado, mídias, tá na internet, tá no seu celular, no Instagram, no WhatsApp, todo mundo divulgando. A pessoa não contrata porque não quer, ou porque não tem consciência. Então eu estou tentando conscientizar. Tá? Meu trabalho aqui enquanto corretor, conscientizar. Tá aí, ó, 653 mil reais. Vamos fazer o seu seguro? Assim, estamos à disposição. Eu acho que o desembargador no tribunal fala assim: na minha rua tem um restaurante maravilhoso, muito bom, não sei o que, eu nunca fui. Está perdendo tempo na sua vida. Na sua rua tem um restaurante maravilhoso. Você pode ir tomar um vinho, comer bem, não paga, não vai dirigir, vai a pé na sua rua. Você vai lá, um momento agradável com sua família. Nunca fui, está perdendo a oportunidade de frequentar um bom restaurante na sua rua. Vai a pé, não corre o risco. Pode beber à vontade, né? Porque não vai dirigir. Olha que coisa boa. Agora não vai. Tem uma igreja ou enfim, um estabelecimento religioso, de qualquer religião que seja, no meu bairro. Eu nunca fui, não. Está perdendo a oportunidade de evoluir intimamente, de você conversar fazer uma reflexão espiritual, intelectual, íntima. Está perdendo a oportunidade de frequentar um ambiente religioso muito bom. Qualquer religião, eu adoro todas. Sabe? Não tenho seguro. Tenho seguro. Lamento. Está aí à disposição. Vamos fazer seu seguro, cara. Me liga, a gente pega, faz um orçamento. Você vai ver que é muito melhor. Você vai se sentir mais amparado. Sabe por quê? O seguro não é para gente fraca, medrosa, não. O seguro é para quem tem coragem. É para quem tem coragem de ir, enfrentar o dia a dia, enfrentar o cliente, entendeu? Colocar seu nome, sua reputação em jogo, de fazer e acontecer. Se você fica trancado dentro de casa, precisa de seguro. Agora, se você vai para a rua, divulga o seu trabalho, quer trabalhar, quer, sabe, fazer o melhor para as pessoas. Se você está fazendo o melhor para as pessoas, você pode errar. O erro é culposo, gente. Não é porque quer. Acontece. Então você está lá fazendo o melhor pelas pessoas. Esses engenheiros estavam fazendo o melhor. A casa ficou muito bonita. Deu azar ali, um erro de cálculo, uma quantidade de concreto que não aguentou e tal. Sabe, acontece.
Não é culposo, não é doloso, é culposo. Então, para quem está lá no dia a dia, na vida, corre risco. E se você corre risco, você precisa ter proteção. Tá bom? Não vou me alongar, espero que tenham gostado. Ah, só para marcar aqui, ó. Ó a data do acórdão. Ó, lembra que eu falei? Hoje é dia 18 de dezembro. O acórdão chegou no processo ontem, 7h30 da noite, 17 de dezembro. Hoje é dia 18. Tá bom? Então, dia 18. Estou à sua disposição sempre que você precisar.